Tá. Boa noite. Boa noite. E nessa noite de mais um Papo Reto, trouxemos aqui para discutir com vocês Márcio William Servino, conselheiro tutelar e especialista em preservação ao uso de drogas. Boa noite, Márcio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Suzy. Boa noite, Augusto, todos os amigos do Jornal Imparcial. Para mim é a honra, né? É a palavra, porque eu vejo o desafio que é de levar a informação e essa forma inovadora que vocês dois estão fazendo de usar o Facebook, uma ferramenta importantíssima, que hoje sabemos atingir milhares de pessoas. Acho que eu sou o terceiro, né? Foi o Pierangeli que abriu e veio a doutora Juscelia. Então, amigos, parceiros, que eu tenho um grande carinho. Quando eu soube que já está entre os primeiros aí, foi mais uma honra a mais para esse projeto. A gente lembrou logo do seu nome aí, né? Quando a gente pensou nesse projeto aí. Você, além de ser parceiro nosso aí, né? Trilha é uma batalha aí dura aí também, né? Não é fácil, o caminho não, né? Seu trabalho aí não, né? São duas temáticas, infelizmente, que a gente acaba se envolvendo com muitas situações adversas. Trata-se de dois assuntos transversais, né? A questão da criança, adolescente, a questão do fenômeno do uso de drogas hoje. Porque todo dia você tem na Associação de Polícia do jornal a apreensão, sim. a prisão, e você não vê uma redução, você não vê soluções eminentes, né? Então o jornal ele é uma válvula propulsora de nos mostrar a realidade do que está acontecendo. E cabe a nós, ativistas, agentes, vamos pensar assim, de querer fazer alguma coisa, né? O Márcio Servino, eu comento que eu sou uma das ferramentas a colaborar nesse processo de prevenção e de combate também, né, Suzy? Porque infelizmente cada vez mais você vê crianças, adolescentes, classes sociais sendo dizimadas aí por questão do uso de drogas, principalmente. Todas as classes sociais. Todas, né? Não é uma só, não. Infelizmente. Então, vamos lá começar. Está aberto aí o Facebook a perguntas, a questionamentos que vocês tenham aí. Ao Márcio, pode enviar aqui que o Augusto já está aguardando. Estamos ao vivo aqui, ó. A Margarete Cristina já deu boa noite aqui para o Márcio. Boa noite, Margot. E vamos à primeira pergunta. Quais as principais funções do conselheiro tutelar, já que muita gente confunde suas atribuições, né? Porque o menino tá bêbado ali, ao invés de chamar o pai, chama o conselheiro. Quem é que tem que ir lá? O pai, a mãe, os responsáveis ou o conselheiro? Muito feliz sua pergunta, Suzy. Só que nós temos que partir de um princípio aí que é basicamente um paradigma hoje na sociedade, que você conseguir mudar essa coisa que está enraizada. Por quê? Há uma deturpação muito grande nas atribuições. Sim. Na sua pergunta, a principal atribuição do conselheiro tutelar é zelar pelos direitos da criança e adolescente que estão instituídos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. O problema é que dentro de todo esse tempo, hoje o ECA tem mais de 20, fez 28 anos recentemente, foi muito deturpado, muitos conselheiros que tomaram esse cargo, e eu falo tomaram no sentido de achar que é seu, e tomar decisões e fazer ações, às vezes infundadas, equivocadas, e indo em loco ao território como se ele fosse o super-homem, o que vai resolver todos os problemas sociais. E o Conselho zela em que esse direito seja efetivamente realizado na sociedade. Cobrar dos poderes instituídos, fazer que aquela necessidade que aquela criança esteja sofrendo algum tipo de violência ou de infração, que ela tenha aquele serviço solicitado. Fazer os devidos encaminhamentos, sejam eles de saúde, social ou conforme cada demanda que surja. Certinho. Dia 18 de novembro foi comemorado o Dia Municipal do Conselheiro Tutelar. Você acredita que o conselheiro tenha algo a comemorar? Olha, eu acho que para um país como o nosso, a gente está aquém ainda das políticas públicas. É claro que a gente tem outros modelos que poderíamos citar, mas é claro que não é um dia ainda de celebração, mas sim de reflexão, que nós possamos pensar sobre isso, o que a gente vai fazer de futuro. Porque hoje, no presente, já está muito difícil administrar tudo isso. É uma questão delicada, juntando a sua primeira pergunta com essa, é de deixar bem claro para a sociedade, para quem está assistindo o Imparcial, quais não são as nossas atribuições. Um minutinho só que eu acho que tem um vizinho aqui que estacionou.
acelerando um o carro velho bem aqui lá na frente. Ele E tá tá difícil, parado ali na tá frente. parado lá na frente. Já tá saindo já. E tá acelerando no último, não sei, acho que o carro dele não tá pegando, né, Augusto? Ele tá Será parado que na consertar carro também é atribuição de conselheiro Conselheiro? tutelar? Ó, eu vou te falar que sábado agora a bateria do conselho arriou o carro. Eu tive que empurrar por 2 quarteirões. Então é Ficamos 1 hora e atribuição. meia. É atribuição. Também Empurrar carro. acaba sendo. É isso aí. Empurrar carro, mas eu acho que ele tá com problema lá. É, tá. Desculpa, eu te cortei, né, com o carro aí, sobre a comemoração, né, dos conselheiros. Eu usaria, ao invés de celebração, reflexão. Nós temos que aprimorar as políticas públicas. A necessidade de aprimoramento e de crescimento se faz em toda a sociedade, em qualquer grupo. Mas hoje, a visão de crescimento de Araraquara, com esse crescimento demográfico, uma coisa que a gente pode conversar mais, há uma necessidade de rever algumas situações, Suzy. Ontem nós tivemos um deslocamento muito grande de parte da população da região, na qual não temos os serviços instalados. Agora sim, estamos vendo creche, vamos citar lá a região do Vale Norte, região norte do Vale Verde, onde foi feito o deslocamento e toda aquela estrutura específica e necessária para as crianças não foram levadas antes. Então são erros de planejamento que não se pode, em pleno século que nós estamos, serem admitidos pelas autoridades e principalmente nós, sociedade, que de certa forma colocamos esses líderes lá. Quanto ao conselheiro, eu bato muito na tecla, que é uma das vertentes que eu tenho trabalhado, de que as não atribuições, Suzy. Quando você pergunta para mim, fiscalizar baile funk, o pai que não dá conta da criança de 13 anos e pede para o conselheiro dar solução a isso, então são coisas, ao meu modo de ver, extremamente, qual a palavra que eu quero usar, gente? Deturpada pelas pessoas, que acaba atribuindo no nosso grupo. Aí o conselheiro que é omisso, a instituição que não funciona. Então é uma questão de que, para a gente poder pensar, até para o pleito que vai vir ano que vem, que acontece a eleição do tutelar, da gente primeiro sentar, reconstruir, tem o CONCRIAR, que é o Conselho da Criança e Adolescente, que é quem administra e controla o pleito eleitoral, de um processo, como que eu posso dizer, seletivo, de construção de profissionais que possam trabalhar efetivamente entendendo qual é essa sua atribuição. Deixa eu te perguntar, existe uma qualificação da pessoa quando ela entra, quando ela é eleita conselheira tutelar? Ele tem que comprovar um período específico de trabalho com crianças e adolescentes. Pode ser de qualquer área, saúde, exatas, humanas, não existe uma forma, nem a necessidade de formação superior. Certo. O que existe é a comprovação, eu não sei se é de 2 meses ou 2 anos, não tenho certeza, Augusto, mas ele tem que comprovar que trabalhou um período com jovens e adolescentes. Fora isso, ele, vamos dizer assim, qualquer pessoa de qualquer nível pode estar participando desse pleito. Né? É claro que tem todo um processo seletivo, com prova, onde tem principalmente o pleito eleitoral, com a questão da votação, né? Que você pode ter o melhor currículo, mas se você não tiver os votos necessários, você não vai conseguir ser eleito. Tá certo. Certinho. Mais uma perguntinha. Na sua opinião, a família está perdendo o controle dos filhos? A culpa disso seria dos pais, que muitas vezes abandonam os filhos e as mães têm que criar esses filhos sozinhas, passando parte da educação para a escola, conselheiros. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo, né, com as nossas crianças? Acontece com a família, né? Que parece que se perdeu aí. Como eu sou um pesquisador, nós temos que partir, obviamente, que alguns fatos nos remetem muito ao lado emocional. Mas a razão ela tem que prevalecer. Vocês são profissionais da área de jornalismo e vocês não se embasam no achismo, não, é no real. O que nós temos que partir do princípio é de que todos que estão assistindo têm noção de que aquela família nuclear mudou. Aquela família, mamãe, papai, filhinho, que nós vimos décadas atrás, hoje, filhos são criados por avós, casais, homens e homens, mulheres e mulheres. Então você tem uma questão de mudança de segmento muito significante. Que eu creio que esse avanço no contexto familiar, nós precisamos evoluir a nossa mente, abrir. Eu vejo uma questão de vulnerabilidade muito grande de crianças que não têm essa figura paterna ou da mãe e do pai. Isso prejudica muito. Se você avaliar dentro dos principais casos que nós, pelo menos vou falar por mim, que eu atendo, você vê dentro daquele quadro familiar, há sempre a figura de um.
ou a ausência da figura paterna, materna, ou ele não tem um contexto familiar. É uma questão muito assim de que... Não tem um vínculo, assim. Essa palavra, Augusto. Eu não consigo trabalhar uma questão de reconstituição de vínculo com uma criança se ela nunca teve esses vínculos. Se o seu filho foi criado com amor, carinho, de ser acolhido quando chega da escola, de ter uma forma fraterna, e de repente ele nunca teve isso. Às vezes até com o pai e a mãe em casa, né? Não tem esse vínculo. Então fica difícil para nós imaginarmos como refazermos isso. É claro que cabe às instituições, não só... há uma junção, Suzy. Eu vejo todos os poderes, quando eu falo de tudo, do judiciário, do legislativo, de se fazer leis que cobrem mais essa questão de responsabilidade e direito. Hoje tem muita mãe, muito pai. Uma coisa que mais pega, a maioria dos pais que vão ao conselho, a minha colega veio aqui e falou, é verdade. Sim. É porque ele não quer pagar pensão alimentícia. Ele não está denunciando a mãe dele, a mãe da criança por negligência, por carinho ao filho. Não, é porque a pensão pesa no final do início do mês dele, então bate mais no lado financeiro. Onde que está o amor por esse filho? E outros fatores. Ele também não pensa que o bate no lado financeiro da mãe. Perfeitamente. Né? Tem que arcar tudo sozinha, né? Eu percebo aí uma série de pais, inclusive, que querem a tutela do filho para não precisar pagar a pensão, como se a pensão fosse para a mãe e não para o filho, né? Ou então aqueles que pagam uma miséria, né, de pensão e acha que está fazendo aí uma grande coisa, suprindo, né, as necessidades. Se o filho fosse só da mãe, não fosse dele. Exato. Né? Se arcar com a responsabilidade. A frase que nós usamos lá, Augusto, é que um filho ele é 50% de cada um. Não existe mais da mãe. É claro que se você for nas definições de guarda, a maioria o juiz zela por ficar com a mãe. Tem fatores, né? Mas isso não quer dizer que isso deixa o pai com menos responsabilidade. Isento na responsabilidade. E no conselho você vê que a maioria dos casos que nós temos, pelo menos 80% dos meus, é sempre a mãe que está ali. E você tem uma ausência do contexto familiar materno muito grande. Quando você fala, se você me provocar sobre uma possível solução, Suzy, eu creio sim. Porque se eu não acreditar, eu tenho que rasgar tudo aquilo que eu acredito. Sim. Mas eu creio que a junção de algumas instituições, não só de uma igreja ou de uma religião, de todos os grupos, de todos os segmentos, da própria mídia, quando você tem algumas matérias que, para quem lê aquilo, nossa, parece que é o fim do mundo. Um choque muito grande. Choque de realidade. Né? A gente tem jornais no passado aí que era puro, se você torcia, saía sangue. Que hoje não mais hoje funciona. Mudou, né? Essa coisa mudou. Felizmente. Né? Mas tem uma outra visão da coisa, assim, né? Eu creio nessa mudança. A Margarete Cristina está perguntando, e quando os pais pedem socorro para o conselho? Geralmente, quando eles pedem socorro? São várias situações, tá? Pode ser uma questão de negligência, de maltrato, mas a questão hoje, o que nos assusta, Margarete, na questão de socorro, é quando essa mãe ou esse pai diz não dar conta do filho. E quando você pergunta que idade, é uma criança de 12, por questão de desvio de comportamento. E é claro que o conselho ele tem uma linha tênue de trabalho de ajudar esse pai, em orientar, em encaminhar para os serviços necessários. Só que algumas questões é imprescindível que a pessoa entenda que eu não posso nunca tomar o papel daquele responsável. Se o garoto está usando substância e ele tem algum tipo de desvio de comportamento, é a família, primeiramente, que deve atuar sobre isso. E caso ela não dê conta, o conselho é um órgão que ele solicita, ele requisita serviços. Então, se o seu filho tem um problema que necessita de uma avaliação psicológica, o conselho rapidamente faz esse encaminhamento, dentre outros serviços que existem na rede municipal. Dentro dessa pergunta aí da Margarete, eu ouvi também sobre casos de mães que vão até o conselho tutelar e pedem para que vocês coloquem seus filhos em abrigos, né? Por não aguentá-los mais, né? Tipo assim, tô dando o filho, parece cachorro. Eu fiquei horrorizada com isso. Acontece, né? E a sua amiga conselheira, né? Ela estava me contando sobre isso, que são várias. Não, ela me disse, não é uma ou duas. Ela falou, só hoje 2 mães foram lá pedir para que eu entregasse os filhos num abrigo. Situação horrível, né? Meus amigos, eu estou há 35 meses como tutelar e eu falo que cada dia é uma experiência nova. Cada plantão é uma experiência nova porque surge um dos fatos mais marcantes nessa linha que vocês estão colocando é da mãe que foi lá e foi devolver a criança na minha unidade
E a devolução é como se ela tivesse comprado uma TV de plasma e não tivesse gostado. Não deu certo. E nós temos uma agente administrativa que coordena a unidade, que ela tem 30 anos de carreira, que ela mesma nunca tinha visto algo assim. Então, isso, cada dia, o conselheiro, o difícil é isso. Você tem que buscar dentro do seu cérebro um discernimento e eu vou chamar de poder, amor ao poder superior, porque senão você não consegue administrar. Porque existem esses casos, a Araraquara nos assusta, que tanto na região como no 2, há essa ausência do poder familiar, na qual alguns pais acham que abrir mão de um filho é como se abrisse mão de um bem material, o qual nós sabemos que não é. Sim. E fica difícil para nós, em 5 conselheiros num território tão vasto como o nosso, conseguir trabalhar, porque a gente só trabalha no ato em si. Eu não consigo agir com prevenção. Nós tivemos uma conferência recentemente da criança e adolescente. O que mais me chocou ao ouvir as crianças que participaram é que, unânime entre as crianças, elas diziam: eu tenho medo do conselho tutelar. O conselho tutelar vai me tirar de casa, vai me levar para o orfanato. E o conselho não dá. É claro que se ele tiver em situação de risco e vulnerabilidade, eu vou acolher. Nem o termo retirar ou obrigar nós usamos. Mas essa falta de informação nos leva ao quê? Eu não consigo trabalhar de forma preventiva. É só estar dando incêndio. Sim. É a mãe que tem problema de bebida alcoólica, é o pai que foi preso e de repente você tem que pensar no contexto de qual a extensão familiar dessa criança, o que nós vamos fazer. Então o conselheiro ele tem que agir muito com o seu instinto, obviamente sempre seguindo uma regra, mas agir com o seu instinto, o seu tirocínio, porque às vezes o problema é 4 horas da manhã numa região na qual você não tem nenhuma placa de comunicação ou um celular. Então são várias situações do dia a dia que a gente tem que matar um leão por dia, que para o conselheiro e fazer valer essa situação é muito difícil, quando surgem situações como essa, que Deus falou e eu confirmo. Uma pergunta que todo mundo faz e todo mundo comenta, né? Inclusive, olha, eu não posso dar um tapa na bunda do meu filho porque o conselho tutelar vem atrás de mim. Vamos deixar claro isso, até porque ajeitei a bunda aí meio gorda, que é para dar uns tapas, né? Porque eu acho que o tapinha na bunda para corrigir filho, o conselho tutelar não vai entrar na sua casa e tirar seu filho. E quando a gente era pequeno, tomou muito tapa e por isso... meu filho, morreu. Pega, pega. Você tocou numa das dúvidas mais recorrentes. Não é? O conselheiro ele não vai dizer para a mãe, para o pai, como ela tem que educar o filho dela. Isso Sim. cabe a cada responsável. Mas é claro, Suzy, a partir do momento que esse tapa se torna uma lesão, isso causa algum tipo de lesão ou marca na criança, aí isso sim já deve ser respondido judicialmente. Sim. Então é claro que o conselheiro ele não tem essa obrigatoriedade de dizer como o pai tem que ser, mas ele tem que orientar que tudo aquilo que seja feito em exagero Sim. e pode causar um dano à criança, mesmo que mental, como por exemplo ofensas verbais, o que a gente enxerga muito e recebe, a questão da alienação parental muito presente, aí essa criança está em sofrimento. Muitas vezes ela não tem que bater, mas na questão da palmada é claro que são casos e casos, como você falou. Aquele pai, ele opina por isso, legal, mas a partir do momento que isso possa ser em exagero e causar um mal à criança, aí sim ele pode responder legalmente. Certinho também. Espancar não pode, né? Espancar não pode. Tem muitas crianças que são vítimas de agressões físicas mesmo, às vezes são aí até não abusados, pode, né, por padrastos, né? Tem esses casos também, né? Esse dia eu peguei assim, eu fiquei meio que estarrecido, porque ainda tem gente que coloca a criança ajoelhada no milho e no feijão. Ainda? Ainda. Nossa, nem no meu tempo Exato. tinha isso. Eu tenho que tomar eu preciso ter um cuidado, gente, porque eu não posso, obviamente, nominar nem citar a região, porque isso aí poderia colocar na berlinda algum caso. E eu poderia responder internamente isso. Mas o depoimento da criança de 10 anos, que afirma a mãe alcoolista, o pai numa situação recolhido no sistema penitenciário, a mãe usuária de substância, para que a menina obedeça, a colocou durante 30 minutos ajoelhada no feijão e no milho. Então são coisas que aí fazem com que eu tire o teco do conselheiro, mas eu tenho que agir com sensatez. Retirei a criança, entreguei para um parente em segurança, a mãe viu que tinha errado e o que ela poderia responder legalmente. Então são essas e outras situações, como de entregar na porta do conselho, como querer ajoelhar no milho, que nos incomoda quanto à dimensão do núcleo familiar, quanto ele está corrompido.
E isso acontece em todas as classes sociais? Não. Infelizmente, aí eu vou fazer uma selênia, assim como na questão da drogadição, a questão da violência na criança e adolescente, ela é muito reclusa na questão das outras classes. Por exemplo, eu nunca atendi um condomínio fechado, onde você sabe que tem um sistema familiar diferenciado. Eu acho que isso ainda é muito velado, é muito ainda resolvido internamente e, infelizmente, muitas vezes não chega até nós. Sim. Por exemplo, nós atendemos 100% das escolas municipais e estaduais. Eu, particularmente, em 35 meses, eu atendi uma escola particular, por questão de negligência. Então, ou seja, eu não posso falar pelas escolas particulares, mas será que não existe nenhum tipo de problema de negligência, de maltrato nas escolas particulares? Por isso que a reflexão de prevenção, Augusto, que eu bato tanto nessa tecla, de nós conscientizarmos toda a cidade, não só um segmento de risco. Toda a sociedade, né? Ela é vulnerável, né, de certa forma. Com certeza. Vamos aí a um assunto, né, Augustinho, bem debatido aí na cidade, que o conselheiro pode aí nos esclarecer. Na sua opinião, os bailes funks e batalhas hip hop ajudam a propagar as drogas e os sexos sem proteção entre os adolescentes? Olha, eu quero colocar primeiramente que eu acho que todo e qualquer estilo de música é bem-vindo, desde que ele não faça apologia ao uso ou que ele coloque a imagem da mulher como um objeto de uso sexual. Isso aí eu sou totalmente contra. Eu não tenho nada, eu conheço amigos funkeiros, amigos DJs, mas desde que essas músicas não haja apologia. Eu acho que a gente está num processo de rever alguns conceitos, porque se você proibir na sua casa, pai, mãe que está assistindo o Jornal Imparcial, você pode ter certeza que seu filho ouve no iPad dele, os amigos da escola ouvem. Então aquilo que você proíbe dentro de casa, de alguma forma, ele vai ter acesso ou pela internet ou pela rede. Há uma situação crônica em Araraquara pela dimensão que está tomando principalmente os bailes funks. E isso me assusta. Porque a maioria dessas festas nós temos a nítida certeza que são produzidas por traficantes, que financiam essas festas para quê? Para ter clientes lá dentro e em potencial fazer a venda de substância. Então é preciso que as autoridades que estão apoiando essas ações em lugares públicos tenham essa visão. Vamos partir do princípio, o samba 100 anos, eu sou do samba, já disse aqui uma vez, o samba 100 anos atrás era proibido nos morros do Rio de Janeiro. Sim. E hoje nós temos o samba como uma música... Faz parte da cultura do país. Então eu acho que o funk nós temos que pensar de uma forma lá na frente. Eu tenho um trabalho interativo que eu faço com os jovens de trabalhar algumas letras, eu acho que a escola tem que pensar nisso, mas eu acho que quanto sociedade, Suzy, o hip hop eu acho que é uma linha diferente, que tem uma vertente, tem as batalhas, na qual a linha das rimas, mas ainda assim entra na questão do uso. Quando você pergunta do uso casado, se torna um risco. Sim. Porque você não vê um baile funk que não tenha consumo de álcool, que não tenha uso de maconha, de doce, essas coisas. E no hip hop, infelizmente, em algumas situações, que eu já estive em algumas batalhas, na qual o problema é um indivíduo que complica todo o evento. Porque se vai uma rapaziada, faz um evento na praça de Santa Cruz, como já vimos, e o cara manda a letra dele, tudo bem, firmeza. Agora, do cara querer acender um baseado no meio de uma praça pública, onde nós três estamos andando com os nossos filhos, aí eu vejo uma transgressão do direito. Sim. Porque o seu direito termina onde começa o meu. Sim. Então é nessa questão aí que eu vejo que nós precisamos provocar as autoridades a falar, vamos fazer o evento para a juventude, mas quais serão as diretrizes? As regras, tudo tem regra. Eu não chego aqui no Imparcial falando... Mas hoje a juventude parece que não aceita muito bem regras, né? Suzy, eu tenho uma opinião que um determinado grupo, às vezes muito de uma forma induzida, vamos dizer assim, uma construção de querer induzir aquele jovem a fazer o erro. Aí sim, porque hoje com o acesso à informação que nós temos, eu vejo as festas dos meus filhos na minha casa. Eu tenho um filho de 24 e 23 anos. Eles têm a plena consciência que eles vão beber. Só que eles têm a plena consciência que a maioria vai de Uber, a maioria vai de mototáxi, porque ele vai para chapar. E ele sabe que ele não pode dirigir o carro dele. Então tem um grupo organizado que está funcionando. Agora, nós temos uma vulnerabilidade porque a gente sabe que infelizmente no Brasil ainda a conexão da internet não é 100%. E aquele garoto curte o baile funk, ele não tem uma linha de internet na casa dele. O baile funk é a única diversão que ele tem no território dele. Então a ausência de políticas públicas, sim, é o que faz com que se aumente esses tipos de música, acabam propagando. Mas é claro, sempre ratificando, nada contra a música.
mas sim a produção desses caras que fazem esses eventos. E novamente, ó, se fala um pouco mais alto, que o moço lá ainda não conseguiu arrumar o carro, tá acelerando lá na frente. Viu, gente? Desculpa aí, mas o Augusto fala um pouco mais alto. Outra coisa que a gente percebe também, nesses bailes funk, batalha hip hop, que às vezes tem também ali na fonte, né, em frente ao estádio ali de domingo, parece que falta um pouco uma... assim, eu não vejo polícia, eu não vejo a guarda municipal, então talvez, será que por isso as drogas são usadas livremente? Porque se tivesse um controle melhor ali, eles iam inibir esse consumo de drogas? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós temos que ocupar os espaços públicos, isso é notório. Mas a partir do momento que você ocupa e você não determina a forma que isso vai acontecer, aí se torna um problema. A Bento de Abreu, de décadas, era nosso um problema crônico em Araraquara, onde você tem uma linha de tráfego instalada e a venda acontece livremente aos finais de semana, assim como o consumo de álcool e drogas. Quando a gente tiver esse crescimento para a praça, eu acho que estão liberando sem ter construído a estrutura de como vai ser. Quem é o responsável, que hora começa, que hora termina, vai ter um controle de acesso para menores, porque o problema é isso, você faz um espaço público, a maioria pode ter, mas só tem mais de 18 anos, mas eu estou com a minha criança. Como você vai saber se só tem mais de 18 anos? Exatamente. Para começar? Perfeito. Então são essas diretrizes que eu acho que falta, e eu assim, estive no governo, conheço o coordenador da juventude, eu acho que assim, não se pode ser muito radical de tudo pode, tudo podemos, porque aí acaba complicando um pouquinho, porque você acaba ferindo o direito do outro de certa forma. A liberdade acaba virando libertinagem. Perfeitamente. E não é só também nos bailes funk, no hip hop. Sim, você lembra, outras, tudo que acontece, né? Você se lembra que nós fomos cobrir aniversário da cidade? Uma vez houve uma festa na Escala André Sobrinho e a droga estava correndo solta ali, livremente, né? Vários adolescentes bêbados, caídos aí. O SAMU foi chamado várias vezes. Gente, como é que nós vamos fazer a live desse carro acelerando aqui ainda? Eu me lembro... Meu Deus, será que vou ter que ir lá empurrar? Tô dando conta mais. Eu me lembro também Será que tá aí? Uma virada cultural. Também é um evento muito legal, muito positivo, que inclusive eu participo desde a primeira, né? Vou lá assistir. Mas eu também percebo que não tem controle nenhum. Dependendo do tipo de show que vai ter, você vê uma galera bem jovem, né? Grupinhos e tal, com bebida alcoólica na mão, fumando maconha, né? Livremente ali. Inclusive às vezes até tem guardas municipais ali por perto e tal. Eles passam, né? Eles passam reto Eu e ponto. Eu fiz todas as viradas culturais. Eu me lembro de na primeira, tinha um palhaço no palco com uma garrafa de uma bebida. Nossa, ficamos livres, desculpa. Lembra disso? Nos livramos parece que foi bom, né? do carro e o André que foi ajudar lá, viu, gente? Para ver se o carro ia embora. Eu acho que a virada ela tem que ser reavaliada. Eu vou muito na de São Paulo, você imagina São Paulo, não é possível controlar. Mas por ser na Escala André, que é um ambiente cercado, eu acho que é questão das autoridades quererem fazer esse controle. O que há muito, desculpa o termo, é muito a bunda na cadeira e não querer tirar. Mas a gente vê um uso de risco, que ali tem crianças, tem idosos, tem um cidadão de bem. E eu não pude ficar no último ano que teve aqui, né, que foi o show do Projota, eu tive que ir embora, porque o cheiro de maconha estava me deixando chapado. E assim, às vezes, no mesmo dia tem uma programação meio eclética, né? Sim. Então de tarde tem uma música que vai um pessoal família e tal. Aí acabou aqui, começa um show mais de moçadinho. Aí você vê que tem família, pessoal com criança ali, tá chegando aquele pessoal pro outro show, o pessoal não tá nem aí, já chega fumando, bebida, né? E não tem controle nenhum, né? Da prefeitura, né? Que organiza o evento, né? O acesso, de ninguém, né? O acesso, né? Eu lembro que antigamente nos shows eles proibiam de entrar com a garrafa, barravam lá na entrada, mas esse último ano eu vi o pessoal entrando livremente ali. Sim, os adolescentes andam com aquelas porque lá dentro só garrafas vende já cerveja batizadas, geralmente, né? E refrigerante.
Mas eles já andam, né? Com vodka e com outras coisas. A questão do controle dos ambulantes, né? Se há uma invasão de algumas pessoas que vêm vender nesses grandes eventos e vendem bebidas falsificadas, bebidas, aquela pinguinha de metro, que é uma febre entre os adolescentes. Aquele então, corotinho que agora está na moda, né? E hoje eu não falo, eu estive num comércio na Alameda Paulista e em plena prateleira, ao meio os doces e guloseimas. Eu olhei aquilo e falei, não acredito, um corote, R$1, uma loja de R$1. Nossa. Só que o que foi legal? Eu vi que havia uma falha do funcionário. E essa coisa punitiva muitas vezes não funciona. Eu pedi para falar com a proprietária, ela ficou chocada também, pelo menos demonstrou estar chocada com o erro. Ela não sabia que ela não poderia estar em meio doces fazendo aquela venda. Então eu acho que a gente tem que pensar no princípio, Suzy, amigos do Imparcial, de sermos agentes multiplicadores. Porque só querer apontar o dedo, tá errado, tá errado, tá errado. Não, tem que fazer sua parte. Fazer sua parte. Denunciar, né? Também. É como já faz alguns anos aí que as geladeiras, né? Os mercados, bares não podem mais pôr, né, bebida alcoólica junto com os refrigerantes, separado, né? Você falou na mesma prateleira, tinha bebida e doce. Você tem corredores específicos para bebida, que tem que ser sob controle de monitoramento de câmera. Existem regras, mas a gente sabe que é uma facilidade para comprar bebida alcoólica, principalmente menor. Com certeza. Acho que falta fiscalização também e conscientização muitas vezes dos comerciantes, né? Sim. Também, né? Sempre. Você faz um trabalho, William, também desenvolve um trabalho nos presídios, na Fundação Casa. Qual o resultado que você vê disso? Já que o resultado não surtiu efeito aqui fora, ele foi parar lá, teve que acabar aí, dentro, aí né? Sobra para você dar um jeito lá dentro também, né? Tentar ajudar a ressocializar. Isso. Vamos primeiro passar para o pessoal de casa entender que a prevenção ela acontece em 3 esferas. Prevenção universal, seletiva e indicada. Quando eu estou dentro de um sistema penitenciário, como você citou, eu estou fazendo uma prevenção seletiva e muitas vezes indicada, porque a gente sabe que muitos dos que estão reclusos fazem uso de algum tipo de substância. Então a gente tem que pensar que não há um medidor. Quando você faz um trabalho desse, por exemplo, vocês têm uma noção de quantas edições saem por dia e quantas pessoas você atinge. Num trabalho de prevenção é muito difícil você fazer isso, porque o nível de conhecimento de cada pessoa que está te assistindo, ele é muito oscilante. O que nós temos que pensar como linha termo de trabalho é de levar uma informação baseada em evidências, não em testemunhos, em achismo. Eu acho que a droga faz mal, eu acho que a cocaína tem isso. Não, eu tenho que apresentar para esse usuário qual é a composição, qual o efeito no organismo dele e quais as consequências sociais, físicas, morais e por aí vai. Assim, o desafio ele é lançado. Eu fiz já toda CR masculino, penitenciária, são mais de 1.500 pessoas. Estou fazendo algumas unidades agora nas férias, Avaré, outros presídios, parceria, mandar um abraço para o Tuca Serrado, o Dr. Redivo, diretores das unidades penitenciárias. Então, há uma proposta com a SAP de estender esse meu trabalho no estado de São Paulo. Eu fiquei muito feliz pelo convite, mas é desafio, Suzy, porque se você me der a pergunta assim, qual é o medidor, eu não tenho. O que eu vou ter lá na frente é a mudança de comportamento e a consciência desse usuário. O que eu acho muito importante que fique claro, e eu gostaria que você explicasse, qual o efeito da maconha na pessoa? O que ela causa na pessoa? Tá, vamos partir de um princípio da composição química da maconha. A maconha tem uma substância chamada THC, delta-9-tetraidrocannabinol. O grande problema para quem fuma maconha, primeiro ele tem que entender que o THC existente na maconha há 20 anos atrás era de 0,4%. Era uma maconha totalmente diferente do que é vendida hoje, que você tem a maconha sintética e esse THC pode chegar a 0,27%. De modo que o efeito alucinógeno dela é muito mais intenso. Ela é feita em laboratórios, de forma hidropônica, com o uso de fertilizantes e materiais que potencializam esse uso. Sim. E aí daqui a pouco vai sair uma perguntinha que, mas e o uso medicinal, piriri, pororó? Existe uma outra substância, que é o canabidiol, que é extraído da maconha e é feito medicamento. Ponto. E nós não temos ainda uma comprovação científica de que fumar maconha cura alguma coisa. Então você fazer um medicamento com o canabidiol e usar na epilepsia, no Alzheimer e alguns outros transtornos, tudo bem. O problema, Suzy, uso precoce. Hoje um usuário de maconha começa aos 14 anos no Brasil. Se você considerar do ponto de vista neurológico, o nosso cérebro, até os 21 anos, ele está em formação.
E todo e qualquer tipo de substância que esse adolescente usa vai causar danos neuronais. Sendo que 9% de quem fuma maconha pode adquirir esquizofrenia, que é uma doença progressiva e incurável. Entendi. Então você vê jogos interuniversitários. Isso que aconteceu aí esse agora, final de semana. E aí só colocam lá, o comércio vai arrecadar 20 milhões. Beleza, arrecadou. Mas quantos adolescentes fumaram maconha nesse jogo? Eu não tenho nada, o jogo tem que vir, não tem jeito. Não, colocaram que o comércio arrecadaria 20 milhões. Quanto arrecadou o traficante? Perfeito. Né? Quanto arrecadou o traficante? E esse comércio, acho que na minha opinião, são o quê? Os donos de bares, né? Revendedores de bebidas, né? Acho que são os que ganham mais, né? É o tipo de leitura que já criou-se, vocês foram muito felizes, eu li a matéria, mas que a gente não vai conseguir derrubar. Porque é uma necessidade da prefeitura, ela tem que trazer investimento, é impossível, é uma discussão. Mas nós não temos preparo. Eu vi uma comissão organizando, temos que combater a homofobia, combater todas essas coisas sacanagem que acontecem, mas eu não vi ninguém discutindo uma proposta para ações preventivas de, por exemplo, do trânsito. Porque você vê aquela molecada saindo daquela área de jogos lá na saída da cidade e pegando o carro embriagado para vir embora. Também. Então são situações que é aí que eu quero cobrar o poder público, e eu sou um cara que vocês me conhecem, cadê a estrutura de se pensar políticas públicas? Vamos trazer um evento? Não é só colocar ambulância no evento e falar que tem socorro imediato. Não, tem que pensar em redução de danos, há um uso crescente na qual entre adolescentes cada vez maior. Essa questão, vou voltar lá no hip hop, que vocês colocaram lá. Como que pode a prefeitura fazer um evento no Teatro Wallace, aberto ao público, e pessoas fumando maconha e consumindo bebida alcoólica num prédio público, na qual nós pagamos, centro da cidade, nós pagamos a manutenção daquele serviço, tinha 2 funcionários da prefeitura ali trabalhando, e nós financiando festa com usuários de maconha e bebida alcoólica. Eu não tenho nada contra quem fuma maconha. Eu tenho amigos, professores, médicos, gente aí da alta que fuma maconha à torta e direito. Só que ninguém vai fumar no portão da minha casa. É uns caras que têm o respeito de sair no meu tempo, eu tenho 46 anos, e na quebrada era regra para fumar. Não, a molecada quer fumar na frente do Extra, aqui na porta do jornal, aí não existe. Quer provar que pode, Que né? Porque parece que é uma coisa liberada. Tem uma praça perto, ao lado do meu prédio, e eu saí do prédio e fui até a padaria. Ainda comentei com o Augusto. O rapaz me chamou, ele falou, você tem um isqueiro? E como eu fumo, né, eu estava fumando, eu emprestei um isqueiro para ele. Ele pegou uma solepa de um cigarro de maconha, acendeu, eu fiquei com cara de paisagem. Eu falei, gente, liberou assim agora? Pode assim? Não tem problema. Eu fiquei assim meio com cara de paisagem, obrigado de nada, falei, deixa eu ir embora. Né? Tá bem complicado. Eu vi meu filho tá com a gente aqui, a gente anda de andar de skate lá em frente à Bento, a arena. Nós tivemos que parar. Ali é um lugar que tá complicado. Agora é complicado, porque em Araraquara, vamos falar a realidade, o garotinho, filho do médico, do doutor, tem a pistinha lá no Náutico, beleza, tranquilo. Agora, os nossos filhos não estão tendo acesso aos aparelhos públicos, porque eu não vou deixar meu filho jamais em um grupo que está fumando maconha, Suzy. Certo. Então, ou seja, aí quando você fala da ocupação da praça, Augusto, que não tem, e aí não é culpa do guarda, é a falta de planejamento, de não ter uma equipe do comando que faça esse policiamento e esse controle. Então, difícil. A gente percebe que nessa gestão aqui a pasta de segurança pública deixa muito a desejar. Olha, eu quero, porque como eu fiz parte do governo passado, eu não quero ser comedido, porque houve erros no passado que vem direto. Com certeza. Mas infelizmente eu sinto assim, tenho com amigos da guarda, e a gente vê uma leitura de desânimo e de que, tô empurrando o jeito que eu posso. E nós não conseguimos enxergar. É claro que o país passa por um momento de crise, todas as justificativas que possam vir. Só que não impede de construir políticas públicas, de querer conscientizar dentro das escolas. Não demanda muito, né? Investimento, né? Recurso, não precisa de tanto para botar a guarda municipal para voltar a circular, que você não vê mais, né? Eu não vejo mais a viatura do Romu nas ruas. Não vejo. Não vejo mais tá certo que eles não são polícia, né? Mas aquela prevenção que eles faziam nas praças, né? Tá muito deficitária, né? Pelo menos você, se não houver a opressão, é claro que a prevenção, a política nacional, ela tem 5 eixos: prevenção, cuidado, redução de oferta, que é junto com a autoridade, reinserção social e redução de danos.
Se os 5 não andarem alinhados, não há como ter política pública. Você pode ter o melhor programa de prevenção em Araraquara, só que se não tiver uma rede de cuidado, não vai adiantar nada, porque nós temos doentes. Só que se não tiver a polícia coibindo o tráfico, presente, hoje a polícia ela só age de forma opressiva. Ela não consegue estar repressiva. Então, ou seja, ou a gente começa a pensar, isso eu falo para todas as polícias, porque você vê o Dr. Gustavo Maio fazer o que aqueles caras fazem. Com a equipe reduzida, poucas viaturas, né, que a gente está lá sempre, sabe como é que funciona. E outra coisa, né, você falou de falta de políticas públicas, né? Você que também é membro da Liga de Prevenção, no ano passado, né, começo desse ano, foi proposto um projeto onde se beneficiaria os comerciantes que não fornecessem bebida para os menores de 18 anos, né, um projeto bem completo, bem amplo, né, e foi barrado pela prefeitura, né? Barrado, mas nós estamos retomando. Hoje tivemos uma reunião na quarta-feira, dia 14, e outra. Nós fizemos as alterações que foram solicitadas, nós apresentamos ao CONCRIAR, nós queremos ter uma anuência a todas as autoridades, e eles foram muito, deram uma dica que a questão que nós estávamos numa proposta de usar o adolescente estaria em risco aquele adolescente. Nós atacamos a isso, refizemos o projeto, então até o ano que vem, início do ano que vem, será lançado o selo consciente desse empresário que não vende bebida para menores, mas é uma campanha de conscientização. Sim. Não é de querer punir, de querer gerar inimizades. Conscientizar, se nós não partimos para a conscientização, nunca outro projeto dará certo. Então é uma coisa que nós demos um tempinho, porque com esse ano de Copa do Mundo de eleição, gente, foi tudo difícil. Tudo hashtag treta. Então, vamos dar um tempinho. Agora, treta nisso. Então, como era grupo rachado... Agora que estamos bloqueando os WhatsApp. Exato. Então, a Liga tomou por eminência de fazer isso. Outra coisa que eu cobro da Liga é que nós estamos com um projeto na Câmara Municipal de proibição de venda de narguile e uso por adolescentes. Nós apresentamos em janeiro esse projeto na sessão cidadã. Até hoje não tivemos uma resposta da Câmara Municipal. Inclusive, parece que abriu uma sala, né, para fumar narguilha agora no centro, né, recentemente. Aqui, Araraquara? Eu já vi em outras cidades. Eu já tinha visto em Santos agora. O narguilha, o que ele provoca? Quais as sequelas? Nós temos o narguilha e a caneta eletrônica, que são... O narguilha é um aparelho na qual você coloca água num reservatório e você coloca o tabaco, que geralmente tem um aroma de chocolate. Sim. O problema, né? Independente desse aroma que seu filho utilize, ali tem nicotina e tem todas as substâncias do tabaco. Então você vai sofrer todas as consequências respiratórias do cigarro. Sim. Importante, meia hora usando o narguilha ou a caneta eletrônica corresponde a 100 cigarros. Nossa! Exatamente, Suzy. Então você imagina um adolescente de 14 anos que vai na Bento, você para lá em frente ao Teatro Municipal, ele fica um tempão, eles ficam horas usando aquilo lá. Essa loja que o Augusto citou, é uma sessão de 30 minutos, tem X valor. Está lotada todos os dias. E é quase próximo à universidade aqui no centro. Próximo de escola, né? De primeiro grau. Então são tipo de coisas que... A gente tem uma lei que não... Fala da lei que não pegou, né? Não pode bar na porta de 100 escola. metros, 100 metros. Escola, né? Aí você vai falar com o dono do bar e ele fala que está ali antes da escola. Em frente à Uniara, por exemplo, tem vários bares ali. Né? A Uniara, para mim, é a maior... Desculpa, a Uniara não. Aqueles bares em frente à Uniara é a maior piada que eu já vi em Araraquara. Uma afronta à lei, Uma afronta à lei, onde você tem... E não só, quem dera fosse só bebida alcoólica. Meus filhos estudam ali e eles falam a Disneylândia, que é ali que você compra de doce, maconha de alta qualidade, você compra ali naquela rua. E você não vê. Aí o juiz manda para nós fazer fiscalização em bares, tal. Lá no Samidê, né? Não, lá na porta, quando tem evento. Tá. Que foi um racha entre nós conselheiros, que nós não temos que fiscalizar a porta da universidade ou venda de bares, nesse caso. O Rodrigo Baratão mandou uma mensagem aqui pra gente. Só que travou. Travou. Não, um minutinho só, Rodrigo, que travou. Peraí, Rodrigo, que nós vamos falar sua pergunta aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui, ele tá... Peraí que daqui a pouco eu falo a pergunta do Rodrigo, deixa eu voltar aqui. Mas continua aí, Suzy. Aqui tem uma série de coisas, né? E quais as medidas que você acha que podem ser tomadas pelo poder público para evitar que as crianças entrem no mundo das drogas e, de repente, deixem de frequentar escolas, porque nós temos aí recebido uma série de denúncias
de crianças que estão Fora no da tráfico escola. e faltam, né, as escolas. Olha, eu não consigo imaginar o Brasil não possui um programa de prevenção que você possa pegar como modelo. Sim. Tá. É claro que todo e qualquer trabalho de prevenção tem que ser baseado em evidências. Eu participei de um congresso internacional recentemente em Campos do Jordão, na qual eu assisti, conheci várias experiências exitosas. O que não dá para nós querer aqui em Araraquara, querer inventar roda. A roda já existe há milhares de anos. É de nós pesquisarmos, existem, mas é país de primeiro mundo na qual tem investimento. Beleza. Mas eu acho que como a gente tem bons pesquisadores, Araraquara tem uma Unesp, N universidades que se formar comissões de trabalho de querer buscar uma solução. Há um racha dentro da academia, por exemplo, alguns criticam a questão da palestra, mas ainda assim, por exemplo, eu sou um palestrante dessa área. É claro que só a palestra não resolve isso, seria uma tolice pensarmos isso, mas eu acho que um programa efetivo de pensar em que idade começar. Será que é no ensino médio ou lá no Fundamental 1, quando a criança começa a ter contato com esse uso? Que tipo de prevenção nós temos que fazer? Eu acho que é uma coisa que foi uma das deliberações da conferência. Tem o Ari Simões, que está fazendo um belo trabalho frente ao Comad, está ali fazendo omelete sem ovo praticamente, porque é na garra de querer fazer, mas a gente tem um desafio de elaborar o Plano Municipal de Prevenção de Araraquara. Ele tem que ser para toda a cidade, não é para a região que tem mais problema ou para a classe Z, é para toda uma população. Só que exige empenho, dedicação, exige comprometimento das autoridades, porque não vale só um grupo de conselheiros ou membros da Liga quererem fazer se não tiver apoio do poder público. É aquilo que o Augusto cutucou aqui. A Câmara foi lá, mudou a lei, só que no final deu tudo para trás, no bom sentido dizendo. Acabou barrando, né? E acabou barrando a proposta. Então, E era uma proposta, eu acompanhei lá, desenvolvimento feito por profissionais, né, da área, né? E muito bem planejada, né? Muito completa, né? Eu parto do princípio, Augusto, que antes de criticar o trabalho do outro, eu tenho que primeiro respeitar o que ele está fazendo. Respeitar. Então, eu posso até ter uma opinião, e eu tenho que ser sincero de falar. Então, o que o Evandro Racosta fez com esse projeto, de ir até Santos, conhecer, apresentar a todas as autoridades, foi o que é correto. Sim. Só que, ao invés das pessoas disserem assim, vamos ajudar? Não. Foi só dedo apontado e pedras lançadas. Aí não há como fazer construção. E a Liga, deixando bem claro, é um projeto híbrido, sem identidade partidária, na qual são cidadãos araraquarenses que trabalham em prol da prevenção ao uso de drogas. Certinho. Você achou a pergunta do Rodrigo? Eu não estou conseguindo abrir aqui, tá dando problema aqui, eu não sei porquê. Vê se você consegue abrir a página aí do jornal. Consigo. Você consegue? Não, Daí via por aí. Ver. Vamos ver aqui, Rodrigo, se eu consigo. A Aí internet eu já aqui não pego está por aqui. conseguindo abrir aqui, tá devagar. Será? O que está acontecendo com a internet? Não sei. Hoje tem tudo, né? Problema com a internet, alguém com o carro quebrado aí na frente, fazendo barulho, tá? Uma coisa de louco. Não está conseguindo produzir o vídeo aqui. Mais um pouco o André entra na live, que ele odeia, né? O André, mais um pouco ele faz um discurso aqui pra gente. Acontecendo aí. Vamos fazer a pergunta do Baratão, porque a gente está com o tempo também já estourado. Estourado, vamos chegar aí, aqui. Olha só, tanta coisa aqui na página. Consegue... E você não consegue achar. Olha só. Olha, aqui, vamos ver ao vivo aqui. Só diminui o som aí. Já baixei o som. Vamos ver. Não está entrando mesmo. Na pergunta do Baratão, ele falou aí a respeito do uso de droga nas praças e tal. Rodrigo, a Praça Pedro de Toledo se transformou em um ponto de consumo de drogas. Moro perto da praça e vejo adolescentes aos montes fumando maconha, bebendo e fumando crack lá nos finais de semana. Até mesmo em plena luz do dia tem adolescentes fumando maconha na praça e o pior, em frente à escola Antônio Joaquim de Carvalho em horário escolar e a polícia não faz nada. Isso é bem importante a pergunta dele, porque a Praça Pedro Toledo fica ali em frente à escola. Crianças pequenas ali, né? Olha, Rodrigo, eu realmente tenho vivido essa realidade, eu passo por ali pelo menos umas 3 vezes por semana,
e eu vejo a situação, Rodrigo. Não existe solução mágica, parece até um bordão, mas eu acho que há de se cobrar das autoridades, não só da polícia militar, mas daqueles que estão ocupando de forma positiva. Se você for de sábado de manhã, você vê aquela feira livre lá, é um lugar delicioso para você passear. Por exemplo, eu vou lá aos sábados de manhã com os meus filhos e me divirto. Então o que acontece? Durante a semana você sabe que tem aglomeração de jovens e adolescentes da faculdade, pessoal que fica esperando os ônibus das outras faculdades, as vans. Então nós temos que estudar a situação em loco. É difícil, mas aí fica um desafio para nós possamos juntar grupos e a gente possa pensar numa solução iminente. É claro que a polícia ela tem uma maior responsabilidade, porque se tem alguém usando droga e isso é um ato infracional, a polícia tem que agir e punir. É claro que não vai ter cadeia para prender tanto fumeiro, tanto usuário de droga. Não vai ter. Hoje não vai. Mas eu acho que alguma forma de punição, de pelo menos de qualificar esse indivíduo para que ele se intimide e ele vai usar na casa. Por que eu falo assim? Esse cara que fuma maconha, por que ele não fuma na casa da casa dele e na frente do pai e da mãe dele? Do pai e da mãe. Por que tem que ser lá na praça pública, não tem um cidadão de bem? Aí não é ser moralista, não. É de querer cobrar o que é certo. Você quer usar essa droga de preferência? Firmeza, é seu direito. O que me incomoda é que esse cara que está na praça hoje, Augusto, é o cara que vai lá na assistência social pedir tratamento. E quem vai pagar esse tratamento somos nós, cidadãos. Aí ele fica 6, 8 meses numa clínica financiado pela prefeitura. Porque se você avaliar hoje os números de internações compulsórias em Araraquara, é assustador. Isso eu falo de homens, mulheres, adolescentes. Quem está pagando isso? Nós. Então é uma situação que se você não gasta, não é gastar, investe na prevenção, você vai gastar inevitavelmente no tratamento. Só que é uma visão, infelizmente, que poucos administradores veem isso. A Araraquara está dando no post que eu fiz hoje, está tendo um contrassenso na política sobre drogas, na qual você tem reuniões que discutem propostas e tem prefeitura apoiando eventos com uso de drogas. Então, peraí, para onde nós estamos caminhando? Então, é como se a Araraquara fosse um outro mundo, vamos liberar o uso, o dano se prevalece, e as políticas públicas não acontecem. E fica difícil para quem a gente chama de lança, né? Quem está na linha de frente, porque a hora que pega o garoto embriagado no ateliê, aí vocês que chamam, né? Liga para o tutelar. Aí o tutelar tem que resolver um problema que não é nosso, de certa forma. E inclusive você falou disso, eu me lembrei, parece que vai ter um corte grande aí na verba dos CAPs, né? São outro grande problema também, né? A gente tem que se preparar já para o que está vindo, né? A gente tem um grande problema no Brasil nessa questão da saúde mental. E esse corte ele é radical, envolve uma série de pontos importantes, no qual nós temos que nos antenar e nos antecipar, Suzy. Por quê? Vai atingir todo o Brasil. Nós temos as questões dos benefícios das pessoas que estão em tratamento, que o INSS já está cortando praticamente. Então, ou seja, são cidadãos que pagaram pelos seus impostos, fizeram as suas contribuições e que estão tendo negado o seu direito a tratamento. E ainda, infelizmente, o que bate muito, Augusto, que é chato, é de falar que é um modelo moral. É drogado, vagabundo, usou droga porque quis. Nós temos que entender que dependência química é uma doença progressiva e incurável. O que nós temos é o controle dela. Araraquara tem um problema gravíssimo, Suzy, que vale o imparcial pautar, que é as comunidades terapêuticas. Tivemos ano passado aquele escândalo que colocou nossa cidade na berlinda. Eu vou falar, tem outras comunidades clandestinas trabalhando. Tem muito picareta em Araraquara, usando do lado emocional e da sensibilidade das famílias e internando pessoas aqui em Araraquara, o que nós não temos esse controle mais. Sem o mínimo de preparo, né? Eu não digo nem preparo, não tem médico, qualidade lá, humana. Não tem nada, né? Não existe humanismo. São buracos de gente na qual se cobra de um salário R$ 1.500 e, infelizmente, você não vê ninguém. A vigilância sanitária age dentro da sua possibilidade, mas eu não vejo de forma punitiva ir lá, fechar, cravar, a menos que haja uma denúncia, infelizmente. É verdade. Nossa. É isso aí. Boa noite, J. Hortense e Luiz Carlos D'André. Chegaram tarde, hein, meninos? Chegaram tarde. Um abraço, pessoal. O Jota é uma graça, né? Está sempre aí acompanhando a gente. Para terminar, vamos aqui falar sobre o Puxando Conversa. Sim, primeira mão, é o primeiro veículo de comunicação que eu falo. É um projeto novo, vai ser lançado ano que vem, então ele está saindo do forno agora. É um jogo de cartas, tá? É um jogo educacional, no qual nós temos 100 perguntas voltadas à questão da drogadição e também comportamento. Então você tem, vamos lá, tira uma perguntinha, Suzy. Qual o momento mais importante do seu dia?
O meu é quando eu faço a live. Olha que chique. Ou seja, nessa pergunta a gente trabalha de forma interativa, principalmente com os adolescentes, por quê? Alguns jovens têm como imediatismo o quê? Acessar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp. E nós temos que trabalhar princípios importantes como o meu, Márcio Servino. O momento mais importante é aquele a qual eu acordo e abro os olhos e agradeço a Deus por mais um dia. Que infelizmente a geração que a gente vem aí, a gente vê alguns problemas. E nós temos perguntas interativas como, por exemplo, deixa eu achar uma aqui, ó. O que são drogas? Então é um jogo que vem acompanhado de uma cartilha na qual qualquer pai, mãe, profissional da educação pode usar de forma interativa com seus alunos ou dentro de casa. Imagina você batendo um papo com seu filho adolescente e você tirar essa pergunta e você ter que ali com as suas palavras, porque isso aqui veio de uma ideia minha, porque assim como falar de sexualidade há algumas décadas atrás era muito difícil. Sim. E hoje falar sobre drogas com adolescente é um dos nossos grandes desafios. Ou nós buscamos formas dinâmicas, interativas, que pode ser um joguinho, não digo simples, porque dá muito trabalho para fazer isso, mas da gente poder fazer algo embasado em princípios, em evidências. Então são trabalhos de pesquisa, onde você tem questão do comportamento, desde a alimentação, o risco do uso e por aí vai. Eu estou em busca de patrocínio, a gente está correndo atrás aí, Suzy, aqueles empresários de Araraquara que estiverem dispostos a apoiar um projeto de prevenção. Fica aqui o Puxando Conversa. A ideia nossa aí é distribuir gratuitamente, tá, Suzy? E isso é muito interessante, principalmente nesse momento que a família vive aí um distanciamento, né? Onde todo mundo está lá na sala, mas cada um com o seu celular na mão e ninguém olha para a cara de ninguém. Exato. Ninguém mais joga aqueles, como chama? Stop, né? Buraco, Acho interessante esses joguinhos aqui já para substituir o stop. Uma pergunta interessante aqui, ó. O efeito da bebida alcoólica no organismo é igual para homens e mulheres? Boa legal, pergunta. Posso responder para não Pode. ficar dúvida? Fala aí, pode falar. Senão vai ficar no... Mas e aí? É importante entender que todo ser humano tem água, nós temos água nos nossos músculos. O homem tem 70% de água, a mulher tem só 50%. Ou seja, a mulher, fazendo uma análise, hoje não existe o que a mulher o que o homem faça que a mulher não faça profissionalmente. Sim. Nós estamos aqui, uma jornalista e um jornalista do meu lado. E o nível altíssimo. Mas o que acontece? Se a gente parar para tomar uma cerveja aqui agora, a Suzy, por ter menos água no seu organismo, ela vai sentir muito mais rapidamente. E esse álcool tem uma metabolização diferente no organismo dela do nosso. Você vai ser papai. Sua esposa está no momento mais importante da vida dela, que é a gravidez. Todo e qualquer uso de álcool que a mulher faça durante a gestação vai diretamente para o bebê. E se você considerar que o cérebro humano está em desenvolvimento, o tamanho do cérebro do seu filho hoje é menor do que um ovo. E se ele receber essa dose de álcool, por menor que seja, sabe aquela bolinha da caipirinha que você vai tomar só festa, só dar um golinho? Exatamente. O bebê vai sentir isso. Durante a amamentação, todo o leite, o cigarro, a maconha, contamina o leite materno. E depois a mãe amamenta o bebê vai ter cólicas, uma série de coisas. Aí o bebê começa a chorar no meio da noite, ela não lembra que foi aquele cigarrinho que ela fumou antes da amamentação. Porque a nicotina, todas as substâncias do cigarro ou da maconha irão passar por esse leite materno. Então, ou seja, na pergunta aí, o álcool traz muito mais danos para a mulher do que para o homem. Você, inclusive, só para dar um exemplo, você me falou uma vez que tem crianças, filhos de mulher viciada em crack, que já nasce com a dependência, né? Augusto, saiu na Folha de domingo uma matéria muito legal sobre a questão das mães usuárias de crack, que num hospital de São Paulo nascem 30 bebês de mães usuárias. Eu desafio vocês a fazerem uma matéria na maternidade gota de leite, que a realidade não são números iguais. Sim. Mas hoje, o nascimento de crianças, de mães usuárias de drogas em Araraquara é assustador. Na qual essa criança, dependendo da substância que a mãe usou, ele pode ter crise de abstinência. Um dos casos mais emblemáticos que eu vi na minha carreira de tutelar foi uma criança que nasceu com uma hidrocefalia severa devido ao uso de álcool, crack e substâncias. Essa criança teve N problemas, perda da visão e por aí vai, e infelizmente a mãe perdeu a sua tutela e essa criança foi acolhida e consequentemente adotada. Então você vê uma situação que, e lembrando, não é culpabilizar apenas a mulher, porque ninguém vai beber sozinho. Com certeza. Se o pai ali participou, e ele participa 50% cada um, tudo que ele traz do uso dele colabora geneticamente para que a criança tenha essa predisposição à utilização de drogas.
Então nós temos que pensar nisso. Eu vi uma matéria também, assistindo na TV, sobre a irritabilidade da criança, que é filha de mãe usuária de crack, que ela é bem ela é bem mais nervosa, ela chora mais por falta, né, das substâncias. Você sabe o que nos assusta nisso? É que realmente esse fato é real. Mas hoje o Brasil é o maior consumidor de Ritalina do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos nesse consumo, na qual a criança, ela fez uma arte, subiu na cadeira e ela falou um pouco mais alto, essa criança tem déficit, ela tem TDAH. Ela tem peraí, a criança arteira, matreira não existe mais, fez arte é TDAH? Tem, com todo respeito aos amigos professores, se você fez pedagogia, se fez letras, você não tem que diagnosticar doença nenhuma. Não é médico. Tem professor que manda para nós no tutelar já dando o diagnóstico. Mas peraí, quem que com todo respeito, você é professor ou médico? Então essa questão do uso da Ritalina hoje me assusta, porque você vê um aumento, e aí são as classes mais organizadas, viu? Não estou falando que é o garotinho pobre da quebrada, não. É famílias organizadas que acham que dando uma dosinha a criança vai acalmar e vai resolver o problema. E acaba crescendo na dependência, né? Infelizmente. Certinho, então. Você tem mais alguma coisa para falar, para deixar um recado aí para a população? Gente, eu acho que a gente tem que pensar, Araraquara, num todo, que nós temos que nos unir. Nós estamos perdendo hoje a realidade do uso de álcool e drogas é um problema nacional e nós não estamos diferentes. Nós temos algumas regiões identificadas, nas quais nós precisamos dividir a cidade em 4 partes e algumas têm que ser atingidas de forma emergencial. Você vê algumas questões de bares, de botecos clandestinos. Hoje, se você passear no Vale Verde, você vê muitas portinhas que viraram vendinha e que a venda de bebida alcoólica é feita de forma indiscriminada, na qual compra a criança, o adulto, o idoso, qualquer pessoa. Então, não adianta querer combater crack, LSD, porque o maior problema ainda é o álcool. O álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. Mas é claro que o Rodrigo colocou, não dá para aceitar o cara fumar maconha e crack na porta do apartamento dele. Porta da escola, né? Da escola, né? As políticas têm que funcionar. Eu comento nos meus posts que eu tenho feito a minha parte. Mas eu acho que ações como essa do Jornal Imparcial, quem dera fossem feitas por outros mecanismos de comunicação de Araraquara. Você vê jornais que não tocam no assunto e que só tocam do ponto de vista sensacionalista. Quando morre alguém, ou quando prende alguém, opa, vamos falar com fulano. E eu creio que não é assim que a mídia verdadeira e efetiva funciona. Eu quero agradecer a vocês dois pela oportunidade, já não sei quantas vezes eu falei para o Jornal Imparcial, de verdade, e o carinho e o respeito é uma coisa recíproca e eu espero poder voltar num breve futuro. É isso aí. Com certeza. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Tá ok, gente? Por hoje é só. E na próxima semana a gente volta com uma novidade. Estamos aguardando aí o retorno do nosso próximo entrevistado. Tá ok? Boa noite. Boa noite.